lembrar que o nosso podcast começou e se você acredita que o prazer é para todas, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde, que hoje é dia de falar de quê? Masturbação é um motivo de alegria ou de vergonha para você? Falar desse assunto ainda não é natural, ainda mais para as mulheres. Seja bem-vinda e seja bem-vindos. Hoje vamos contribuir para desmistificar o tema masturbação. Com quem? Calma. Esse tema, hoje você vai sair daqui sabendo fazer uma boa masturbação, uma boa siririca, um bom DJ, nas palavras mais populares. E trouxemos a melhor para nos ajudar nesse processo, Thaís Plaza. Quem é Thaís Plaza? Thaís Plaza é empresária e terapeuta sexual, líder ASSOS, diretora de comunicação e eventos da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, a Abrasex. Além disso, ela é palestrante em sexualidade e expert em produtos de bem-estar íntimo. Sua missão é trabalhar com amor para levar essa alegria de amor, essa energia de amor e prazer para as pessoas terem uma vida mais vibrante e com mais sucesso, bebê! Muito obrigada, Thaís, por aceitar o nosso convite. A gente está começando aqui o nosso podcast e você não poderia faltar. Ai, que delícia essa apresentação. Eu gosto de resumir quem é a Thaís Plaza, uma pessoa vibrante. Então, num podcast, pode vibrar. Pode vibrar, Thaís! O podcast pode vibrar, onde nós vamos falar sobre vibrações positivas para as mulheres. Eu tenho tudo a ver com o tema. Sim, você tinha que estar aqui. E você que está nos ouvindo, a gente quer saber sua opinião e trocar ideias. Então siga a gente na nossa rede social. Nosso Instagram é _SOS, _oficial. Então siga a gente lá. E esse podcast ele é oferecido pela ASSOS, dedicada a promover relações saudáveis e respeitosas. Lembrando também, se inscrevam no canal para vocês ficarem ligados no que tá rolando e tem muita coisa boa vindo aí. Pois é. Eu gostei até que ela falou SOS, né? Que às vezes eu vou falar pra pessoa e falo, é a SOS. É pessoa, SOS. A gente tá aqui pra realmente salvar a vida de muitas pessoas que estão aí sem caminho pra prazer. O socorro veio, tá, gente? Chegou. Quando a gente pensou nesse tema, Thaís, a gente tava falando sobre a gente foi olhar os números e a gente ficou muito assustado. 40% das mulheres no Brasil nunca se masturbaram. 19% desses 40% nunca nem olharam a região. E dentro do recorte das mulheres que nunca tiveram orgasmo, 99% delas nunca tiveram também porque não se tocaram. Então a gente viu a relevância desse tema. Então hoje a gente vai ensinar as pessoas tanto a importância para a saúde, para a sexualidade, quanto também colocar a mão ali na massa e ser feliz. Eu falo sempre que sexualidade é a energia que nos movimenta, isso segundo a OMS, e quando a gente entende que sexualidade, prazer, né, autoconhecimento é essa energia que nos movimenta, entendam o quão revolucionário é falar e abordar esse tema. Porque quando a gente empodera, eu digo até mais, quando a gente entrega esse controle remoto na mão de uma mulher, nós estamos mudando as próximas gerações, porque uma mulher transformada transforma. Uma mulher que tem a sua energia de prazer, de sexualidade, às vezes até suas queixas, suas dores, acolhidas e trabalhadas, consegue mudar as próximas gerações. A gente não está falando de mudar essa mulher apenas o agora, nós estamos falando de uma mudança até no futuro, nas próximas gerações. Olha que poder! E você falando tudo isso, a primeira pergunta, né, pra gente já entrar no nosso tema é por que isso ainda é tabu? Se a gente tá falando... Porque pros homens, isso é cotidiano, né? Eles conseguirem se masturbar, mesmo que ali de forma mecânica, ainda sem sentir, sem estar presente, né? Porque isso é uma outra problemática que a gente pode discutir outra hora, mas pra mulher. Porque naturalizar o prazer feminino é muitas vezes tirar o poder do homem de controle dentro de uma estrutura machista e patriarcal. Então, quando eu digo do revolucionário, é isso.
Porque a mulher que condiciona o prazer de forma terceirizada, eu preciso do meu parceiro, eu preciso desse marido, desse namorado, para que o prazer aconteça na minha vida, ela está dando o poder para o outro. Quando essa mulher se apropria dessa energia sexual, e aí vem através do autoconhecimento, da exploração corporal, a ponto de gerar esse prazer, ela tira essa importância do outro. Se esse outro é um cara legal, é um cara que é um bom parceiro, ele tem diversos atributos, ele continua sendo uma pessoa que exerce poder, né? Exerce importância na vida dessa mulher. Mas se esse outro só existe dentro da vida por uma questão de energia sexual, de orgasmo, de prazer, de penetração daquele, ele perde esse lugar. E aí traz esse lugar. Por que então é naturalizado o prazer masculino e ainda em pleno século XXI, 2023, a mulher vive uma repressão sexual? Porque a energia sexual liberta. O mundo está pronto para mulheres livres, libertas? Pois é. Você falou duas coisas muito interessantes aí nessa fala, na hora que você trouxe, que é a questão de terceirizar o prazer. Então, eu não vou me dar prazer porque isso é função do meu parceiro. E a segunda é essa introdução da mulher na vida sexual. Porque aí ela se coloca em relações muito mais... que subjuga muito mais ela. Seguras, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que a mulher, quando ela se conhece, quando ela se toca, ela entende o que ela gosta e o que ela não gosta. E a gente indo primeiro para o lugar, não é nem só relações heterossexuais. Perfeito. Dentro de relações homoafetivas, a gente também entende o prazer como uma moeda de poder, né? Eu entendo que tem poder, mas eu sempre levo para esse lugar. O poder, ele é seu. Esse controle remoto, ele é tão seu, que quando você deseja, você entrega na mão do outro, da outra, de quem Sim. quer que seja. Mas a partir do momento em que esse controle não está sendo bem utilizado, pega de volta. Então eu gosto dessa energia, não é... quando eu falo da autonomia do prazer, e entrando um pouco no tema do autoconhecimento feminino, que gera prazer e que é chamado de masturbação, quando a gente entende que isso é um controle remoto nosso, do nosso prazer, que essa autonomia sempre será positiva, que para o homem que se relaciona dentro desse contexto mais antigo, de eu tenho a responsabilidade para o prazer desta mulher, quando essa mulher acessa o prazer e compartilha com ele, é um piano que sai das costas. Não tem que ser visto como algo ruim, muito pelo contrário. Essa mulher vai facilitar o acesso dele, né, nesse universo do prazer. E o que acontece, meninas, que eu acho que é importante a gente abrir esse podcast dizendo muitas mulheres fingem orgasmo, não vivem Sim. o prazer, acabam indo para relações de forma mecânica. Mas antes da gente chegar nisso, eu acho que a gente tem que dar um pulo na nossa introdução à sexualidade. Porque, assim, eu fui uma pessoa, eu falei isso, né, no Fantástico, para todo o Brasil. Essa garota fantástica. Que eu comecei a me masturbar muito cedo. E porque, né, brincando ali na área, eu descobri que aquilo era prazeroso, mas eu sei que a minha história é uma exceção. E eu não tinha com quem conversar sobre isso. Então, foi um processo muito de autoconhecimento que foi muito importante para o meu amadurecimento sexual, mas muito solitário, porque as mulheres não trocam sobre isso, não falam. Então, na minha escola, por exemplo, quando eu introduzi nesse mundo, ou a gente falava de IST, ou a gente falava de gravidez. A gente nunca falou sobre prazer. Educação sexual não existe, principalmente focada no prazer feminino. Quando você estuda na escola a biologia do corpo, a anatomia do corpo, não se fala de clitóris. Sim. Você vai falar, você estuda o corpo humano, mas você não
coloca um órgão chamado clitóris, porque o foco dele é o prazer. E se fala de prazer feminino, quando a gente traz essa ideia do fingir e do viver, o caminho é muito esse que você trouxe de forma natural na tua vida, na tua construção como ser, né? O ser Juliana, o prazer ele estava ali, presente de forma natural. Eu me toquei de forma natural. Agora, não é a realidade de muitas mulheres. Eu posso dizer até por mim. Eu não fui uma mulher que se hiperestimulou de pequena. Brinquei de Barbie até os 15. Eu lembro da minha mãe falando, filha, não faz mais sentido você com essa Barbie. Eu falava, mas eu amo a casa da Barbie, né? Eu amava brincar. Então, assim, o que tem a ver muito nisso são dois pontos. O primeiro, o contato com o corpo de forma natural, e quando você toca seu corpo, você sente um estímulo, e isso, mães de todo o Brasil, é normal, é tranquilo, é o caminho aceitável. Eu falo, a criança cutuca o nariz e tem alívio quando limpa o salão. A minha avó falava, vai estar limpando o salão. Tem um alívio, né? Tá limpando o salão, é natural. Você pode falar, aqui não, filho. Não fica limpando o salão na frente de todo mundo. Mas no banheiro, em casa, no seu quarto, não tem essa naturalidade? Sim. É essa mesma naturalidade que deve ter pro toque na região íntima. É naturalidade e educação. Eu tô te mostrando que é natural, mas você pode fazer isso em outro momento. Ambiente protegido. Um ambiente mais seguro, onde você tiver, preferencialmente, com você mesmo. E eu falo que quando a gente começa a entender, olha que nó que a gente vai, olha para onde a gente foi e aonde a gente vai chegar. Quando a gente começa a entender que tocar-se, conhecer o próprio corpo, explorar o prazer é natural, mas mesmo sendo natural, a gente começa a lidar com a criança no que pode no público e no que é mais legal que aconteça num ambiente protegido no privado e leva isso para os homens, aí é o grande barato. Muitos homens que ficam ajeitando, vocês já conversaram, menina? Coisa desagradável, que você está conversando com eles se autorizam a tocar em público e fica ajeitando as partes na sua frente. Se esse homem fosse também educado, olha, isso não é legal no privado, você pode se tocar, se ajeitar, fazer tudo. Mas quando você está num ambiente público, não faça isso. Mas esse é um marco de masculinidade. E esse é um marco. Ah, mas homem não tem jeito. Minha avó brincava, né? Parece que tem uma pontinha do imã no dedo e a outra pontinha dentro da calça. Dentro da calça. Então, é normal, é natural. E aí, o que se naturaliza? Naturaliza o toque do homem a qualquer momento, em qualquer local. Eu também brinco muito que quem é mãe de menino deve estar ouvindo esse podcast dizendo, eu já falei isso pro meu filho, que é o menino quando vai tomar banho, meninos, temos meninos nessa sala, já escutaram a frase, lava direito este pinto? Quem nunca? Todo menino ouviu um lava direito este pinto. Aí você tá em casa e pergunta, o que ela tá criando de ligação? O menino, quando vai tomar banho, escuta essa orientação dada pela mãe, pela avó, por alguém que está ali cuidando, lava direito este pinto, começa a lavar, né? E tá ali lavando, obedecendo mamãe. Mamãe ainda muitas vezes diz, olha as pelinhas, puxa as pelinhas. E o menino, criança, lavando este pinto direito, começa a sentir o quê? Sensações. Sensações que geram prazer. Então, num momento de autocuidado, de lavar, de só obedecer mamãe, ele começa a ter um acesso ao prazer. Meninos, adultos, lavem direito este pinto. Não esqueçam, né? Não esqueçam essa frase mágica de mamãe. É importante isso. Mas mamães, falam isso para as meninas? Se falam, tá tudo certo. Legal. Mas tem muita mãe que não incentiva a filha, a mulher, a menina a se lavar de forma correta. E essa mulher cresce sem tocar direito a sua região íntima, sem puxar as pelinhas também. Porque mulheres também têm capuz, que devem ser bem lavados, higienizado, cuidado.
E aí eu falo, a grande mágica da autodescoberta do prazer tá nessa limpeza, nessa higiene, nesse lavar direito. Vai lá, lava, cuida. Eu não fiz isso com a minha filha, eu não recebi isso. Quando eu virei terapeuta sexual e comecei a entender a importância do lavar, aí assim, eu olho para essa câmera e digo, lavar direito a região íntima, pegar um espelho, olhar ela sempre com naturalidade é o primeiro passo para o prazer. A mulher que se lava, que se cuida, que se ama, que se olha, que se enxerga, que se dá esse protagonismo, tá meio caminho andado para o prazer acontecer. Mas antes de a gente chegar nisso, você falou uma coisa que ficou aqui, assim. A gente vai ouvindo durante a vida algumas coisas que a gente vai acolhendo e vai nos transformando. Então, assim, tira a mão daí. Por exemplo, até higienização mesmo. Não pode esfregar tanto, não pode fazer. E aí, a gente vai crescendo entendendo que é errado se tocar. Sim. A gente está num país, assim, que tem uma veia muito cristã, então essa moralidade em cima do corpo da mulher é ainda maior. E quando a gente pensa em conversar sobre isso, na hora que eu falava pra minha amiguinha, né, na adolescência, se ela me dava uma sensação de culpa, que eu falava, não vou ficar pra mim. Então, as coisas que a gente vai ouvindo, já que não tem a informação correta, a gente vai acolhendo como se fossem verdade. Exato, eu acho que assim, o primeiro passo é nunca, jamais, em hipótese alguma, aconteça o que acontecer, olhe para a parte do corpo da pessoa que você está educando e criando e diga, tire a mão daí que é feio, tire a mão daí que é sujo. Colocar essas conotações negativas no corpo dessa pessoa nunca será algo saudável num futuro. Então, quando eu lembro que uma vez eu estava no supermercado, fazendo minhas compras, vivendo minha vida, mas a gente não desliga o modo terapeuta. Então, eu, terapeuta sexual, fazendo minhas compras, tinha uma mãe com uma filha, ela devia de ter uns 7 anos, e aí a mãe pegou e deu um tapa na mão dela, e eu já falei para você tirar a mão daí que é feio, é sujo, cheira a sua mão agora. Aí a menina, não tá com cheiro de peixe? Olha aí, isso que acontece quando você põe a mão na sua pepeca. E aí a menina cheirou, mano, cheiro ruim, vamos lá, vamos lavar a mão. E aí eu falei, putz, temos um problema, temos um problema aqui. Eu falei, cara, eu quero ser amiga dessa pessoa, eu não quero ser a palestrinha, não cabe uma palestra no supermercado. Porque provavelmente ela está reproduzindo algo que aconteceu com ela. Ela recebeu isso da mãe, que recebeu da avó, que recebeu da bisavó, e que está só passando para frente, numa forma de educar. Sim. O propósito é, não coloque a mão na sua região íntima no ambiente público. Mas a forma de trazer isso. E aí eu sei que eu fiquei lá andando perto dessa mulher e tal. Eu quero ser amiga dela. O universo me permite, o universo, eu quero essa amizade sincera. E aí, em um determinado momento, eu comecei a conversar com ela na fila dos frios e tal. Eu falei, e você faz o quê? Você trabalha com o quê? Ela, sou bancária. Que legal, em que banco é aqui perto? Eu também tenho conta. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, eu sou terapeuta sexual, eu sou sexóloga. Ela, que diferente sua profissão, menino. Eu falei, pois é. Eu falei, vou te deixar meu cartão. A gente mora perto, vamos tomar um café. Sabe, quero ser sua amiga. A pessoa, quando ela é expansiva, e você tinha um objetivo. Tinha um objetivo, eu quero ser sua amiga. Em resumo, consegui realmente ter um vínculo com essa pessoa. E depois de muita conversa, eu falei, olha, eu te conheci e essa amizade tem interesses. Sou obrigada a confessar que a minha amizade contigo, eu estava no supermercado, eu criei um vínculo com ela, eu ouvi essa frase e isso me impacta muito, porque eu ouvi essa frase quando eu era pequena. Minhas tias falavam muito, tira a mão daí que é feio, tira a mão daí que é sujo. E você associar a sua região íntima, o seu portal mágico, né, de prazer com algo sujo, feio, é muito ruim. E nessa hora ela começou a chorar.
E nessa hora ela falou que ela não conseguia receber sexo oral, porque ela não conseguia entender que alguém fosse chegar numa parte suja dela, que ela vivia tendo candidíase. Nossa, o impacto Porque ela emocional lavava disso. muito a região íntima, matando as bactérias do bem. Vamos continuar? Ela era mulher que comprava absorvente de uso diário com cheiro. Nossa. Então ela tinha repulsa mesmo pela Ela tinha uma vulva dela. repulsa, que foi construída através de falas recorrentes das mães. E o que ela estava reproduzindo num ambiente público e que eu escutei, era o que ela tinha recebido. E aí ela foi minha cliente de terapia, a gente fez processo de terapia sexual para ela aceitar. E hoje, quando eu falo que quando você quebra as gerações, a filha dela estava agindo com mais naturalidade, porque ela olhava para a filha e falava, tudo bem, tudo bem dela se tocar, não é sujo, não é feio, não precisa ter essa palavra, repulsa, sabe? Não precisa. Você mudou a vida da mulher naquele momento. E foi um processo, entende? Não adiantava eu chegar para uma estranha e falar, não fala isso para sua filha. Eu tô cuidando da minha filha e tal. Sim, né? E uma das coisas muito importantes, assim, que você falou, é que hoje a maioria das pessoas que falam sobre educação sexual para crianças já falam os nomes corretos. A gente não fala mais pepeca, a gente fala vulva, tem o canal vaginal, tem o pênis, porque isso também, pessoas ajudam as crianças a identificarem, inclusive em casos de abuso. Então, o processo de educação sexual está sofisticando, principalmente para as crianças, para deixarem também com conhecimento para autonomia. E olha, vamos brincar disso? Quando a gente fala de prazer sexual, tirar essa conotação dos nomes, por quê? Se a gente tá falando de tira a mão daí que é feio, que é sujo, com o que atrela a nossa perereca? Eu nunca vi uma perereca bonitinha. Que coisa mais de fato. Pererequinha. As pessoas têm repulsa. Sim. Se aparecer uma perereca na minha frente, perereca, né? Então, quando a gente fala eu acho importante, não é toda uma vagina, né? Eu sempre trago, né? Se a gente fala do banho ser importante, a educação sexual é um outro processo importante. Eu trago assim, em formato de coração, para olhar e falar, que bonitinho, eu chamo a minha de preciosa. Começa a olhar como uma preciosidade, como algo importante, e entender que isso daqui é a vulva. Que quando a gente fala de vagina, a gente está falando do canal vaginal. Quando muitas mulheres falam, eu não tenho prazer na minha vagina, você está falando do canal vaginal? Da penetração profunda. Porque, assim, eu conheci várias mulheres que nunca se viram, né? A gente fala do espelhinho, que não sabem que ali na região tem mais furinhos. A uretra sai para um lugar, o canal vaginal é outro lugar. Homens que se dedicam a ficar horas lambendo a uretra. Alguém conta. Não sabem nem onde está o clitóris. Eu tenho uma amiga que eu comecei a trabalhar com sexualidade e ela chegou em mim, ela falou, eu quero muito jantar com você. E eu vi que tinha uma insistência muito grande. Aí ela, não, eu vou, te pago um japonês, me ganha. Fácil. Vamos no restaurante japonês? Vamos. Aí eu tô lá no restaurante japonês, conversa vai, conversa vem, eu sentia que tinha alguma coisa ali que não vinha. A conversa tava chegando. Mas eu sempre falo, abordar sexualidade é preciso conexão. Você só consegue entrar na intimidade de alguém quando você acessou esse portal mágico, né, da conexão mesmo. Criou um ambiente seguro para intimidade. que ela possa falar. Aí ela chegou um dia, aí num papo vai, papo vem, no jantar ela virou e falou, amiga, eu não tenho clitóris. Do nada, passa o choio, sabe? Passa o choio, passei. Aí eu segurei o choio, eu não tenho clitóris. Falei, amiga, você tem clitóris. Ele pode estar adormecido, né? Encolhido, esquecido num corpo, mas você tem clitóris. Não, porque eu te sigo, eu assisto você falando de prazer feminino e aí você mostra aquele clitóris enorme, né? Para quem tá só ouvindo, né? O clitóris,
ele não é só a pontinha do iceberg, ele é toda uma estrutura com bulbos, tem 8 mil, né, em média, terminações nervosas e tal, e a gente acaba entendendo que é só a pontinha. E aí minha amiga, não, mas eu procurei, eu não achei, eu não tenho. Eu falei, então tá, então você tá pronta, você confia em mim? Você quer viver isso comigo? Amiga de anos de infância, eu falei, eu não vou deixar você ir embora dizendo eu não tenho um clitóris perdido nesse teu corpo. Peguei um hashi, falei, vamos ao banheiro. Vamos lá, cheguei no banheiro, falei, amiga, temos intimidade para isso? De forma, né, acadêmica, científica, pela ciência, né, em prol da ciência. Pela mudança da sua vida. Aí eu peguei o hashi e falei, teu clitóris, ele tá aqui. E coloquei o hashi, não coloquei meu dedo, o hashi, aonde fica? Aqui. Amiga, mas ele existe. Ele tá aqui. Provavelmente você não sente ele porque você não estimula, você não dá o protagonismo, você não conversa com ele. Você não já pôs o espelhinho? Imagina, vou pôr espelho? Não. Falei, então tá aqui, apontei, mostrei, vai embora com essa informação de que ele tá aqui. Passou o quê? Nem uma semana ela, amiga, ele existe. E funciona. Esse negócio de capuz. Existe o capuz mesmo. É uma pelinha. Nossa, eu pensei que era maior. Falei, amiga, vai mexendo que ele vai crescendo. Sabe? Essa criança cresce. Aí ela foi brincando com o corpo, conhecendo, e entendeu que ela tinha um clitóris. Sabe de quantos anos ela viveu dizendo eu não tenho clitóris? Quantos? 40 anos. Essa mulher de 40 anos fingiu orgasmo. Infelizmente, essa mulher representa muitas. Essa minha amiga de 40 anos que fingiu orgasmo ia pra cama para ser penetrada e não brincava com a sua parte externa, com o seu estímulo externo. Ela nunca tinha... nesse dia, né, no toalete de um restaurante japonês, uma aula de educação sexual acontecendo ali, eu falei para ela, você tem terminações nos seus lábios, brinca com seus lábios, faz uma pinça, estimula, mexe. Já pensou em ter um vibrador? Não, imagina, eu não preciso. Então, Calma. É um processo. Antes de a gente entrar nessa parte, então a gente, até aqui, a gente falou um pouquinho do que impede a gente a naturalizar esse assunto e como que a gente é introduzida nessa vida sexual. O que impede é o poder que você vai ter quando você assumir isso. A repressão sexual e o revolucionário de falar de sexualidade feminina é justamente você transpor esse lugar de que você pode tudo. Naturalizar é através da infância mesmo, de como você lida com o teu prazer, com o teu autoconhecimento. Então ali, você tem um objeto de poder. Você está pensando que é o vibrador que eu estou apontando? Não. É o sabonete. Vamos falar disso. Primeiro, vou deixar você já com o nosso sabonete na mão. Mili, a gente tá trazendo aqui que você tinha falado sobre a masturbação. Para sua geração já é diferente. Assim, eu falo que eu tenho um privilégio muito grande de ter tido essa educação sexual desde muito nova. Então, eu percebi que quando eu falei com uma amiga e ela se sentiu confortável de falar, nossa, eu também faço isso, eu comecei a entender que sempre que eu falava e elas me viam como a representação de alguém que estava nesse meio, que já tinha mais liberdade, elas se sentiam confiantes de falar sobre aquilo. E eu percebi que todo mundo fazia aquilo, que estava tudo bem e que elas precisavam de alguém para dar essa abertura e ensinar para elas que, de fato, não é só penetração, gente. Tem muito mais coisa ali. E eu aprendi, eu me toquei desde nova, eu tive essa oportunidade e eu acho que foi essencial. E que você tá falando da minha geração, eu percebi que as minhas amigas, a gente senta numa roda de conversa e fala isso abertamente. E elas precisam da informação, elas buscam, elas falam, nossa, mas eu não tô sentindo prazer, eu tô com meu namorado, eu não tô sentindo prazer. Você tentou se tocar melhor sozinha? Você, sozinha. Você não precisa do seu namorado pra você sentir prazer inicialmente. Vocês vão se buscar em alguns outros momentos, porque ele tem prazer dele sozinho. E você, tá tendo seu prazer sozinha? Como é que tá a sua relação com você, primeiro?
Porque você só vai dar abertura pra ele, você só vai entender o que você gosta ou não, quando você entender sozinha. Eu acho que tem 2 recortes aí que são interessantes. O primeiro, realmente tem muitas pessoas que têm essa liberdade, mas a gente não pode esquecer, quando a gente fala de sexualidade feminina, que a religião, ela tem um fator que ainda hoje, famílias que são educadas em contexto extremamente religiosos, não vibram dessa liberdade. Que ainda o pecado é introjetado, é proibido se tocar, a masturbação não é vista com naturalidade. Então, quando eu trago a questão do banho, eu nem trago com o viés do prazer, né? E isso é importante colocar, que não estou falando de masturbação, de incentivar uma criança, seja ela uma mulher, um menino ou uma menina, a se tocarem com a finalidade do prazer, mas do se tocarem com a finalidade de se conhecerem, né? Do autotoque para se conhecer, e não reprimir, porque aí cai no que você disse. Se ela não recebe a repressão, a proibição, dentro de um contexto de amizades, de uma turma, ela consegue se abrir, falar. E o outro ponto que eu acho muito legal de se trazer é: existe uma repressão do toque masculino? Eu não sei que termos que a gente pode usar, mas eu vou usar, depois você põe um pi, tá? No que eu vou falar. Mas eu não acho que se faz uma repressão tão grande para a punheta do menino. Inclusive incentivada, né? Muitas vezes. O cara pode bater a punheta e fazer um vucu-vucu com você. Agora, se eu faço uma siririca e vou para um vucu-vucu, poxa, mas não tá dando conta? Vão querer questionar a minha siririca? Eu falo, vamos questionar a punheta com o mesmo olhar que se questiona a siririca? E é engraçado falar disso, porque eu lembro de momentos, até mesmo dentro da escola, meninos novos. Eu tá sentada na minha carteira e ver 2 amigos conversando. Quantas que você já bateu hoje? E eu olhar e aquilo ser uma competição entre eles e eu pensar, gente, você não tá com a sua amiga e fala, ei, quantas siriricas que você já fez hoje? Então, assim, pro homem é muito mais normal. É muito comum desde cedo falar. O homem da punheta é ok, a mulher da siririca é que falta. É esse olhar da ausência. A mulher que vai pra siririca é a ausência do quê? Tá te faltando? Ou eu tô em falta? Mas são os estereótipos, né? O homem, ele precisa dar conta. Isso é, inclusive, adoecedor, né? A gente tá falando de novas masculinidades para ele também. E a mulher, não, ela precisa viver a sexualidade de uma forma passiva. Por isso que eu acho que a masturbação feminina é voltar o controle para minha mão. Então, eu não sou mais passiva, eu não vou só receber o estímulo. Eu vou ser agente do meu prazer. Isso. Porque isso muda o jogo. Porque se tiver um toque que eu não gosto, um caminho que eu não gosto, eu já paro ali. E isso muda. E eu sou tão agente do meu prazer, eu tenho tão controle sobre isso, que eu me permito a vulnerabilidade quando estou numa relação segura, num ambiente seguro, de entregar esse controle para o outro. Sim. Eu falo que quando a gente entende essa mágica, essa eureka, estoura, assim, explode, é maravilhoso para todo mundo. Eu atendi um casal dentro de processo terapêutico que o homem, ele estava com diabetes e não conseguia mais ter uma ereção, manter ereção, e isso estava trazendo problemas para a relação, porque a relação era feita dentro dos moldes que a gente já conhece. Ele tinha que dar conta. Ele tinha que dar conta. E aí ela veio para processo de terapia questionando o amor. Nossa. Será que a gente continua se amando? Será que o nosso amor sobrevive a essa questão da ereção do meu parceiro? Eu falei, vamos entender esse universo todo, né? Separar esses mundos. E ele trazia, quando ela se masturba, eu me sinto mal, porque sou eu que tinha que estar ali naquele lugar, dando prazer. Eu falei, pera, quando você se masturba, existe uma falta dela? Uma ausência dela? Ele, não, é natural. E por que a masturbação dela te leva para esse lugar? Aí ele ficou me olhando, ele falou, é verdade, né? Eu falei,
começa a ter esse olhar da sua masturbação e a masturbação dela com naturalidade. Não existe a ausência, não existe a falta. E mais, você consegue se excitar com ela se masturbando? Com você ali? E vocês podem ter acessórios e brincar e trazer essa diversão? Hoje, eles têm acessórios diversos, criam personagens diversos e ele sente o poder. Ele brinca, ele gosta de varinhas. Ele fala, quando eu vou com a minha vara mágica e eu faço ela ir à loucura, ele ainda quer ter a vara na mão, o poder na mão, porque isso faz bem para ele. Um objeto fálico ali, né? Entendeu? Mesmo que não seja o dele. Não seja o dele, mas ele continua com o poder. Então, quando a gente começa a entender que o poder não é só do falo, do pênis, e a gente amplia, a gente também tira esse peso que você falou, dessa masculinidade. E olha o quanto potente é a mulher conhecer o próprio corpo, o próprio prazer. E eu gosto de falar também que é importante os dois terem consciência de que quando ela sabe que ela gosta, ele tá aberto a entender o que ela gosta, fazer entender o que ela não gosta, da mesma forma inversamente. Então eu acho muito importante essa conexão do casal, deles terem essa abertura pra conversar, porque a partir do momento que não tem isso, você não tá com a pessoa certa. A gente tá falando de diálogos, mas vamos voltar aqui pra ensinar essa mulherada a sentir prazer, sem culpa, de forma gostosa, leve. Então a Thaís trouxe que assim, o banho é uma ótima forma de começar a se tocar. Banho de amor. Banho de amor. E aí, nessa história, na hora que a gente tava recapitulando aqui, a gente esqueceu de falar dessa revolução que a gente tá vivendo, assim, porque os estimuladores, os vibradores, levaram a mulher a buscar esse prazer e principalmente os estimuladores com o nome popular de sugadores, eles ajudaram a mulher a ter esse orgasmo intenso. E isso mudou muita coisa. Que revolução é essa que a gente tá passando? Eu acho que é uma caminhada. Por isso que eu acho que a construção do podcast leve para a sua vida, porque é a construção importante. Primeiro, eu me conheço, Sim. Mas o nosso corpo, ele não é sinônimo de fricção. O prazer, ele não é resultado de fricção. Você pode ter o vibrador mais potente do planeta, fazer a fricção ou a intensidade de vibro mais incrível. Se aquele corpo que está, abrigando aquela mulher com aquela intensidade não tiver a capacidade de fantasiar, ela não consegue ter um resultado. Então, dentro dessa construção, vamos falar de vibradores, mas vamos libertar a mente delas também para a fantasia. Mas porque eu falo mais assim, porque o vibrador, ele foi um atalho, ele não é o caminho. Isso. Eu entendo, assim, que isso facilitou essas conversas de eu não me toco para colocar algo na minha região que me estimule para que eu tenha um resultado, que é o orgasmo. Perfeito, Ju. E aí, por isso que eu gosto de trazer sempre o vibrador junto com a fantasia. Sim. Porque eu falo que não adianta um objeto sem uma mente que fantasia. E aí vem uma coisa muito legal, que eu falo, o grande protagonismo dos vibradores de ondas de pressão é que ele vem da fala de mulheres que são inspiradoras. Então, quando você vê uma Angélica, que é uma celebridade, falando de vibrador, Anitta, que é uma celebridade. A Ingrid, que fez esse tanto gente, eu sou fã, embaixadora do orgasmo com o seu coelhinho ali, ó. Capinou esse terreno ali atrás. E distribuiu o vibrador para muita gente, inclusive vibradores da Sony. Quando a gente vê Ingrid Guimarães e essas mulheres falando de vibradores e elas trazem essa potência do que é ser mulher, já tá mexendo na fantasia. Essa mulher, quando vê a Ingrid Guimarães falando de orgasmo, ela quer ter um orgasmo e ser tão potente quanto a Ingrid Guimarães. E aí vem, primeiro, fantasia. É importante, meninas, isso que você falou, Camille, de conversar sobre sexualidade com as amigas, rede de apoio, de falar de prazer, de coisa boa, de levar a régua para o positivo e não para o negativo, para a ausência. Segundo, leituras, podcasts como o nosso, o Pode Vibrar, autorização. Mulher, pode vibrar, você merece.
E aí, livros de literatura erótica, contos, filmes. Eu falei outro dia, eu fui assistir um filme sem nenhuma pretensão, gente. Netflix, sabe? Você fica com a sua parceria, assim, o que a gente vai assistir? E às vezes a gente passa mais tempo tentando saber o que vai assistir. Assisti um que era do divórcio, com a Giovanna Lancelotti lá. Eu sei que era um filme sem pretensão nenhuma. Uma cena de vucu-vucu, gostosa, do motoqueiro com ela, que acende. Isso é mexer com a imaginação. Aí você pega um xodó da vida, sabe, um vibrador de ondas de pressão, você pega uma varinha mágica como um dengo e tua mente está fantasiando, teu corpo está pronto para o prazer. Aí vem essa tecnologia a serviço do prazer. Mulheres, existe isso. Eu sempre falo, existe uma mulher antes e uma mulher depois de um vibrador. Sim. E uma coisa assim, porque, para começar, eu nunca me toquei, então você falou do banho, que é uma oportunidade, e tem gente que constrói esses cenários, né? Tipo, vou me masturbar, tomo aquele banho gostoso, aí acende uma vela, abre um vinho, põe trilha sonora. Isso são passos de quem vai realmente viver aquilo, porque isso também faz parte dessa fantasia de criar esse ambiente seguro, um ambiente gostoso para que você consiga relaxar, porque faz parte do processo, e se entregar. Tem gente que não tem essa disponibilidade, mora com a mãe, mora com a família, tem muitos filhos, então isso fica cada vez mais distante. Mas você sabe que tem nome isso que você falou, chama atmosfera erótica. Olha. E essa atmosfera erótica sensorial, ela é necessária sim para uma pessoa que tem uma dificuldade de se tocar. E aí, mas eu moro com a minha mãe. Você não pode ir para um motel sozinha? Olha que quebra de paradigma. Completamente. Eu lembro que uma cliente falava para mim, mas eu tenho os meus filhos, mãe solo, né? Não tenho como. Você tem uma rede de apoio? Tenho, mas aí minha rede de apoio, ficando em casa, eu não consigo entrar no outro quarto. Falei, por que você não pode ir para um motel com você? Imagina, eu vou pagar um motel, eu vou entrar sozinha. Que coisa mais solitária. Eu falei, é o ato solitário mais libertador que você pode fazer por você. Falei, prepare esse cenário de amor para com você. Aí ela foi, escolheu o vinho, como se ela fosse sair com alguém. Escolheu a trilha sonora que ela ia ouvir. A gente faz muito isso pelo outro, né? Ela fez a coisa mais que poderia ser solitária de credo, não tem ninguém para... Vamos falar bem porcamente. Tem ninguém pra te comer no motel, você vai sozinho. Não é sobre não ter. Eu quero viver essa experiência comigo. Cria essa atmosfera erótica, sensorial. E ela comprou um vibrador que era bom e ela dizia, não adianta, comigo não funciona. Quando ela fez isso, gente, ela teve um orgasmo. O primeiro orgasmo da vida dela. E funcionou. Eu tenho essa cliente até hoje, ela chama... O dela era o charme, ela chama de florzinha. Quem tem que a pétala. E ela fala, eu consegui ter um orgasmo com a florzinha. Sinceramente, não tem dinheiro que pague, né? E ela pagou. Ela foi no final, lá, pagou um motel pra ela mesma e saiu bem comida, feliz, satisfeita. Então, são desconstruções. É muito revolucionário. Qual é o vibrador melhor para cada mulher? Quem é essa mulher? Eu sempre falo que a melhor forma de você vender um vibrador é perguntando como que é a tua sensibilidade? Como você gosta de ser tocada? Como que é o teu corpo, o teu prazer? E não tô falando de clitóris. Se eu passar a mão na tua nuca, você é sensível daquelas de... Eu sou muito assim, pra mim, a nuca passar a mão, não, que eu arrepio. Camila, eu sou do time. Eu sou ultra sensível. Então, qualquer vibrador meu, eu já tô... Tem mulheres que não, tem mulheres que você pode passar. E nesse processo de autoconhecimento que você tá falando, assim, às vezes a gente fala, né? A gente vai ligar o objeto ao órgão. Eu não preciso chegar lá. Eu posso pegar uma cápsula vibratória e fazer essa exploração para explorar a parte sensível do meu corpo e entender o que faz. Posso pedir o dengo? A gente, então, vamos aproveitar? Posso. Antes porque aí a gente ensina direito. A gente vai entrar agora no nosso Minuto a Sós.
Delícia. E como a gente sabe, a SOS é a nossa parceira. Ela tá há mais de 15 anos no mercado com foco na construção saudável da sexualidade. E a gente trouxe pra vocês a linha Sweet Vibe, pra vocês conhecerem essa linha que foi criada para ser o seu primeiro vibrador. Isso mesmo, você tá procurando o seu primeiro vibrador ou você achou a nossa linha Sweet Vibe. Ela é composta por produtos divertidos. Foi divertida a forma. Eu achei. Achei esse ele pula. O ao vivo sempre é melhor. Eu adoro. Enfim, são divertidos e alegres. E eles sendo um estimulador de onda de pressão, que é o xodó. Gente, ele é lindo, super discreto, né? Como a gente pode ver. E a varinha mágica, que é um estimulador de silicone. Os nomes deles são super fofos e bem brasileiros. A gente tem o xodó. Um xodó pra mim, do Com meu certeza. jeito, assim, que alegre o meu viver. Tem o dengo. Tem o dengo. Vem cá, Dengo. meu dengo. Ai. Gente, eu tô abrindo aqui agora pra vocês verem. E esse é o chamego, o nosso Ai, vai ser mini chamego. masturbador Ai, ui, para ui. os homens, que também pode ser usado para as mulheres. Muita gente acha que o mini masturbador ele é só para os homens, mas não é apenas para eles. Assim como a nossa varinha mágica, por exemplo, pode ser usada com um casal, o homem, a mulher. Explica mais pra gente. Então, eu Antes disso, deixa a gente só terminar o jabá. Se você quiser levar um Minuto a Sós para sua casa, hoje a gente tem o nosso site. Você pode comprar pelo cupom Vibra. Vibra 15, você tem 15% off no site. O site é www.asos.loja.com.br. Então acesse lá, no carrinho você coloca Vibra 15 e você tem 15% de desconto. Ou, se você quiser ampliar essa conversa, nós temos consultoras a sós em todo o país. São mais de 5.000 consultoras para você conversar, ver de perto, pegar e falar sobre prazer. Isso é revolucionário. E você imagina uma mulher igual Thaís Plaza, perfeita, te falando tudo isso que a gente tá conversando aqui. É isso que a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro. Então, E é diferente você comprar e você viver uma experiência. Tanto que eu brinco que não é você que vai escolher o vibrador. É o vibrador que te escolhe. Vai passando o vibrador e tem um que você pega. É que nem quando vai adotar cachorro, gato. Você fala, menina, eu vim pra adotar esse, tô levando esse. Porque eu segurei, ele olhou. O vibrador, ele também tem olhinhos. Ele tem uma textura, você pega e fala, gente, é esse. Então, ter uma terapeuta, uma consultora, uma líder, a empresa sós ajuda muito. Porque tocar ajuda na hora da Tocar experiência. ajuda. Mas eu vou tocar a mente deles. Eles vão comprar online porque eu vou dizer. Calma, Thaís. Então temos aqui Quero tocar a mente. Ansiosa. um estimulador, mini masturbador. mini masturbador, um sugadorzinho e uma varinha. Então agora a Thaís vai ensinar pra gente como que isso funciona. E, gente, sempre com lubrificantes, né, Thaís? Lubrificante é super importante para potencializar essa experiência. Mas, antes de tudo, eu quero deixar uma mensagem e um desafio para quem está ouvindo o podcast. Pode vibrar. Pare de usar o vibrador apenas no genital. Esse é o grande desafio. Por quê? Ele é incrível nos genitais? Incrível. Tanto para homem quanto para mulher, porta da frente, porta do fundo, para onde você quiser brincar com onda vibratória na região íntima, vai ser sucesso, vai funcionar. Mas a minha pergunta é, vocês já usaram um vibrador no corpo para acordar esse corpo, para fazer esse corpo vibrar antes mesmo do vucu-vucu? Então, o que eu estou dizendo? É pegar esse vibrador, essa varinha mágica, isso daqui é mágica, eu chamo de vara mágica. Revolucionário. E aí você vai passar em todo o corpo para acordar esse corpo. E depois que você acordou todo o corpo, vai para o vucu-vucu. A sensação é diferente. Agora, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, que sempre quis ter um vibrador, mas nunca teve coragem de comprar. Essas pessoas existem. Eu quero perguntar, tem dor de cabeça? Tem uma dor nas costas? Tem uma sinusite? Você vai falar, o que tem a ver, Thaís? Irmãs, eu curei várias pessoas
com vibradores. Por quê? Se você tá com uma dor de cabeça, você pega o vibrador e você vai massageando, vai aliviando. Gente, olha, é incrível. Dor na lombar. Eu vivo com dor na lombar, meninas. Fui curada com o vibrador. Eu pego o vibrador, eu passo aqui na minha lombar, olha, é tão gostoso. E massageia. Sinusite, secreção parada. Você pega o vibrador, passa no rosto assim, depois vai para um chuveiro quente ou para uma sauna, respira, pode até passar uns óleos essenciais para respirar melhor. Então, se você sempre quis ter um vibrador na sua vida para finalidades que a gente sabe bem qual é, e são ótimos, ele foi feito para isso, mas você quer outros motivos, diga que você tem sinusite. Sabe? Diga, minha dor na lombar. Procure uma consulta e fale, estou com sinusite. Estou com uma dor de cabeça que não, olha, nada resolve. Aí você pega aqui, ó, esse dengozinho, esse dengo gostoso, vai massageando e ele vai, né, estimulando, vai aqui, vai ali. E quando a gente começa a naturalizar o objeto, isso também ajuda. Porque aí não tem, eu preciso esconder. Não, se você for na minha casa, eu tava com uma dor de cabeça ontem, menina, tava aqui passando, vem cá, deixa eu passar. Aí a pessoa fala, mas esse daí você põe lá? Não, esse é só para outros fins. Esse é só para a cabeça. Esse é para as costas. Chega aí, cansado com dor aqui, nossa senhora, a melhor coisa que tem. Vocês já se massagearam com vibrador? Aí, ó, desafio já tá aqui dentro dessa sala. Quando eu terminar esse podcast, vou massagear esse menino com o vibrador. E aí é muito mais fácil de você levar para tua vida quando você tira desse lugar só de intimidade, de só para o prazer. Ele tem muitas funções. Importante. Por que me masturbar? Porque a gente tá falando aqui, né? A mulher tem que fazer, que não sei o que lá. Mas pra quê? Eu posso passar por essa vida sem fazer essa prática? Você pode. Não tem muitas pessoas, inclusive, que são pessoas assexuais. E por que eu falo de tirar o vibrador dos genitais e trazer o vibrador para o corpo? Porque até pessoas que são assexuais, que não sentem essa necessidade de viver esse prazer íntimo, ou pode sentir o prazer no corpo. Sim. O porquê se masturbar? Porque anatomicamente nosso corpo foi feito para isso, né? A mulher, ela tem um clitóris, a gente não faz xixi pelo clitóris, a gente não engravida pelo clitóris. O clitóris, ele não tem uma função que não seja proporcional ao prazer. Você pode morrer sem dar esse prazer para o clitóris? Pode. Mas se você viver isso e sentir esse prazer, ajuda na insônia. Pessoas que têm insônia, porque gera o hormônio do prazer, a ocitocina, e aí você consegue ter esse prazer mais estimulado. Ajuda na pele. Isso também é comprovado. Essa pele aqui, querida. Essa pele, 44 anos, tá, bebê? Inclusive, durante a menopausa, que é um período de transição da vida reprodutiva das mulheres, marcado pelo fim da menstruação e por mudanças hormonais significativas, segundo uma pesquisa feita com cerca de 5 mil mulheres brasileiras na menopausa pela Femtech Plenapausa, 81% das mulheres experimentam sintomas como a diminuição da libido, que é causada pelo ressecamento com a vaginal e, consequentemente, altera o conforto e o prazer sexual. Como é que a gente pode auxiliar isso à menopausa? Dentro disso, trazendo a masturbação e o alto prazer, está atrelado à felicidade, à disposição, a hormônios que vão te fazer bem. O que acontece na menopausa se atrela o fim do prazer, porque condiciona-se a lubrificação, a libido, que é pulsão de vida, e a atividade sexual, seja solitário com alguém. Então, é mais uma desconstrução a ser feita, que nada tem a ver. Você pode sim, com a questão da menopausa, ter uma dificuldade em produzir lubrificação natural. Saca um lubrificante, usa o lubrificante, seu problema está resolvido. A SOS tem lubrificantes de tratamento, que são pélvicos e perineais, que são feitos para uso diário, problema está resolvido. Lubrificação, check.
a questão da libido. Libido é pulsão de vida, é tesão, é vontade de viver. Libido é diferente de desejo sexual, porque as pessoas Coloca no mesmo balaio. Então, eu posso estar com depressão, meu corpo está mudando, não tô com tanta vontade de viver, isso vai interferir na minha libido enquanto vontade de ter relação. Ok, mas eu posso, sim, estimular o quê? A mente, o corpo, né? E dar esse, eu quero muito ter relação, eu quero ter prazer da forma com que eu falei, lendo livros, falando com as amigas, são outros sacanagem, estímulos, a capacidade de fantasiar. O grupo de WhatsApp dessa mulherada, passar putaria sim. Eu falo, eu sou favorável à campanha. Passe sacanagem no grupo de WhatsApp das amigas. Fale de sacanagem. Porque pelo menos aquilo vai abrir um diálogo, né? Vai abrir a mente. Sim. Mente lubrificada. Quando a sua mente está lubrificada, está pensando sacanagem, passou um lubrificante aqui embaixo, você pode ter 90 anos. Aí vem o nosso acessório. E assim, esse combo vai fazer essa mulher que está na menopausa passar por esse processo com menos impacto negativo, de uma forma mais positiva. E eu não quero sair desse podcast sem que a gente explique como funciona esse processo. Porque assim, pra mim, funciona assim. Eu tomo um banhozinho, deito na minha cama, coloco um bom fone de ouvido, gosto de ouvir música e começar realmente a fantasiar. E aí eu pego um estimulador de ondas de pressão, um sugadorzinho, tipo esse aqui, coloco lá, vou ajustando, eu encaixo no meu clitóris, vou ajustando aqui a intensidade, a velocidade, vou relaxando o corpo até chegar no orgasmo. Esse é um jeito de fazer. Qual que é o seu jeito favorito? Porque aí a gente vai abraçar todas as mulheres. Normalmente acontece quando eu deito na cama, relaxo, tô estressada com um dia, eu só coloco a mão assim pro lado. Tá na hora de desestressar, relaxar, dar aquela liberada. E rapidinho, gente, questão de minutos, eu tô relaxada, vou dormir tranquila, todos os hormônios equilibrados e pronta para um novo dia. Com o tempo que a gente já vai direto ao ponto. Thaís faz um convite pra gente ir explorando o nosso corpo. Pra poder... É uma forma interessante. Pegar um objeto que você goste, até da estética dele, explorar o corpo. Mas eu gosto de dizer que as mulheres são múltiplas e dentro da multiplicidade do ser mulher, nós mudamos também. Sim. Tem dias que eu quero trilha sonora, vinho e romance para uma siririca. Tem dia que eu só quero uma siririca. Colocar, gozar e dormir. E eu brinco que assim, esse processo de exploração é individual. Sim. E cada mulher vai ter a sua forma. Mas o começar é necessário. Porque dentro do ciclo de resposta sexual, o maior desafio é justamente a mulher sair desse desejo sexual espontâneo, da vontade de fazer. As mulheres, às vezes, não têm vontade de siriricar, porque elas não são autoestimuladas. Elas querem que alguma coisa caia magicamente. Quando você cria esses ritos de auto prazer, é muito gostoso. Então saia do marco zero, da estagnação, e pequenos movimentos podem acontecer. Olhando para vocês, eu digo, se meu dia tá ruim, eu vou para uma siririca e melhoro ele um pouco e durmo. Se meu dia foi incrível, eu vou comemorar com uma siririca incrível. E na dúvida, se meu dia foi bom ou ruim, eu vou fazer uma siririca para deixar ele bom. Porque ruim, ele não vai ficar depois disso. Quando a gente começa a entender que essa energia é nossa e que cada uma vai ter seu processo, o que você está fazendo para construir o seu? Isso é muito bom, assim, porque a gente só fica bom naquilo que a gente persiste, que é consistente. Então você só vai ficar boa nisso se você fizer isso com frequência. E assim, gente, a gente tá falando, as mãos, elas são uma forma de se tocar, a gente tá falando dos brinquedinhos, porque a gente tá nesse universo e isso vira um atalho. Mas é muito importante você se conectar com você e ver o que faz sentido. Então, se a gente tá falando do toque, a mão ainda, no banho, então aquele estímulo,
até você conseguir ficar à Lava vontade. direito essa vulva. Sim. Olha essa pelinha desse clitóris. Gente, o lubrificante ajuda a ficar mais confortável no toque entre a mão e a coisa, porque tem gente que faz e fica meio... A fricção faz com que a gente fique um pouco machucadinha. A gente tem excitantes, então você pode colocar um excitante ali que vai te ajudar a dar um quentinho, que vai fazer aquela sensação melhorar. Tem várias formas da gente começar. Possibilidades. O importante é começar. Por que é importante? Você pode passar a vida sem fazer? Pode, mas você mora nesse corpo e conhecer as potencialidades do seu corpo, conhecer o quanto de prazer você pode sentir, o quanto bem você fica com você mesmo, faz a diferença para todas as áreas da sua vida. E é gritante. Eu digo como terapeuta da pessoa que começa um processo e a pessoa terminando o processo. A fisiologia do corpo muda. A forma, eu digo por mim, a Thaís, que algum dia alguém conheceu aos 19 anos, é completamente diferente da Thaís dos 44, e eu sou uma mulher vibrante. Eu digo dos vibradores, sabendo que as mãos também podem fazer estímulos incríveis. Sim, porque eu entendo que essa vibração desse prazer, ele muda a pessoa em todas as áreas. A estrutura, a forma de olhar, a forma de se portar, a forma de se vestir, né? Eu creio nessa energia potente do orgasmo, da vibração. E qual é o processo? Se vocês pedissem, tá, e você consegue resumir? Eu consigo. A primeira é, permita-se. Porque se você não trabalhar teu cérebro e não se permitir essa experiência exploratória de verdade, nada vai funcionar. Você pode pegar o xodó, que é o mais potente vibrador de ondas de pressão. Se você estiver ali com a mente travada, ele não vai operar um milagre no teu corpo. Então a primeira é liberta a mente.